E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar do processo de operação de radiciação. A gente vai aprender a fazer raiz quadrada, raiz cúbica, raiz à quinta, qualquer raiz que você queira fazer, e também a gente vai aprender as propriedades envolvendo os radicais, beleza? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. O primeiro... Eita, já comecei a fazer uma besteira aqui. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui são os elementos presentes no processo de radiciação. E o que move a radiciação é justamente o radical, que é justamente esse símbolo da operação. Então, esse símbolo aqui que eu desenhei de preto, ele se chama radical, ok? Todo radical, ele necessariamente vai precisar de algumas coisas. Ele vai precisar de um índice, ok? Que eu vou chamar de I, de índice, e de um radicando, ok? Então, eu vou colocar aqui um R pequenininho. Quando eu efetuar essa operação, a gente vai encontrar um resultado. E esse resultado a gente chama de raiz, tudo bem? Então, só para a gente ter guardado, esse I significa índice. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Esse Rzinho aqui, eu vou colocar bem pequenininho, ele se chama radicando. E o R grandão se chama raiz. Então, o resultado da minha radiciação se chama raiz. Deixa eu tirar o acento, acho que não tem acento aqui. Ai, meu Deus, e agora? Visto isso, a gente pode entender aqui alguns exemplos de radiciação. Aqui, a gente tem, no primeiro exemplo, a raiz de índice 3, que a gente chama de raiz cúbica, e o número que a gente quer fazer é o 5. E aqui no segundo exemplo, a gente tem uma raiz de índice 4, e o número que a gente quer fazer a raiz é o 2. Uma observação que eu já faço aqui é que esses números aqui eles podem ter um expoente. Então, aqui poderia ser 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à sexta, ou 5 ao cubo, tanto faz. O importante aqui é que é um número que eu vou fazer a operação de radiciação e ele pode ter um expoente que ele quiser. Uma outra observação que eu já vou falando é quando a gente falar de raiz quadrada. Nesse momento, eu não vou me preocupar em fazer essas raízes, até porque não tem métodos, por enquanto, especiais para fazer essas em específico, mas a gente vai começar com umas mais tranquilas. E a raiz que a gente vai começar a aprender a fazer, a clássica, é a raiz quadrada. A raiz quadrada, ela tem esse índice aqui que é o 2, ou melhor, às vezes não aparece índice. Quando não tem índice em uma raiz, é a mesma coisa que a gente está fazendo uma raiz quadrada, ok? Olha só, quando eu quero fazer a raiz quadrada, vamos imaginar, vamos supor que B, eu vou colocar aqui ó, um de roxinho aqui, eu vou dizer que B é A vezes A, tudo bem? E aí eu quero saber a raiz quadrada de B. Toda vez que eu precisar fazer a raiz quadrada de algum número, eu preciso procurar um valor que multiplicado por ele mesmo dê o número inicial. Em outras palavras, eu estou procurando um valor que multiplicado por ele mesmo dê B. E olha só, como eu já previamente fiz antes, eu sei que B é A vezes A. Então, A multiplicados por ele mesmo, ou seja, A multiplicados por A, é igual a B. E quando você precisar fazer a raiz quadrada, você vai precisar de pares de números iguais. Então, eu tenho um par aqui de A, um par de números A, e o resultado vai ser justamente um único A, ok? Então, o meu resultado dessa raiz quadrada vai ser A. Meio difícil? Vamos fazer algum exemplo
para você entender que não é tão complicado assim. Raiz quadrada de 16. Qual o número multiplicados por ele mesmo que dá 16? Se eu pensar aqui rápido, eu posso imaginar que o 4 vezes o 4, ele é exatamente 16. E aí, como eu quero calcular a raiz de 4 vezes 4, eu vou precisar de um conjunto par de valores, e a cada conjunto par de valores na raiz quadrada, esse valor sai da raiz, ou seja, a gente tem esses dois números, que é um par de valores, vai sair apenas um desses números como resultado. Então, a raiz de 16 é 4, ok? Vou colocar aqui rapidinho, bem pequenininho, que a raiz de 16 é a mesma coisa que 4, ok? Porque 16 é 4 vezes 4, a gente pegou um par desses valores e tirou da raiz. Toda raiz quadrada você vai precisar, para tirar o resultado dessa raiz, desse radical, de um par de valores. Vamos observar melhor o exemplo 2. O exemplo 2, você tem aqui o 64. O 64, ele é 8 vezes 8. E para você tirar o resultado desse radical, dessa raiz aqui que eu quero efetuar, você vai precisar de um par de valores, ou seja, eu vou pegar esses dois números 8 que a gente tem e o resultado vai sair apenas um algarismo, ou seja, vai sair apenas um 8. Então, raiz de 64 é igual a 8, ok? Eu chamei esse tópico de raiz dos quadrados perfeitos porque tem algumas raízes que elas saem direto, ok? Elas saem sem dar problema nenhum. Então, a gente vai ver aqui agora, eu fiz aqui do lado esquerdo, uma tabelinha que vai mostrar alguns quadrados perfeitos para você entender melhor. Aqui a gente tem uma tabela, printa aí, esse é o momento de você printar e dê uma olhada só como que tem alguns valores que a raiz quadrada sai bem rapidinho. Se você souber esses valores de cabeça, é até bem legal, porque você poupa um pouco do teu tempo. Vamos lá, raiz de 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 e o resultado vai ser 2. Raiz de 9 é 3 vezes 3, que dá 3, e assim sucessivamente. Coloquei até o 19 porque esses são os principais valores que geralmente a gente utiliza enquanto a gente está fazendo os exercícios de matemática, as continhas e tudo mais, ok? Vou deixar outra imagem para você printar, caso você ainda não tenha printado. Mas a pergunta é, e se eu não tiver um quadrado perfeito? Se eu tiver um número que seja diferente de 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante? Como que eu faço a raiz quadrada de um número qualquer? Por exemplo, a raiz quadrada de 20 ou a raiz quadrada de 24. Toda vez que você precisar fazer uma raiz quadrada de um número que ele não é um quadrado perfeito, e você não souber de cabeça, você vai precisar inicialmente decompor esse número em fatores primos, ok? Então, eu vou decompor esse 20 aqui em fatores primos. Ou seja, de um lado eu vou colocar o 20 e eu vou dividindo esse 20 apenas por números primos, começando sempre pelo menor número primo possível. Nesse caso, é o número 2. 2 divididos por 20, o resultado é 10. Agora eu tenho que dividir o 10. O 10 pode ser dividido por 2. E aqui a gente vai ter 5. 5, o único número que divide 5 é ele mesmo. Então a gente vai colocar aqui 5. Isso quer dizer que eu posso reescrever, esse resultado da decomposição significa que eu posso reescrever o 20 como 2 vezes 2 vezes 5. Beleza até aí? Então vamos reescrever isso. Raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5. Lembra, sempre que você precisar encontrar o resultado de uma raiz, você precisa de um par de números. Ou seja, eu vou pegar o par de 2 e sai para fora dessa raiz apenas um algarismo de número 2. Eu tenho um par de números 5 aqui? Não tenho, né? Então, a gente vai poder dizer o seguinte, que a raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que esse 2 sai para fora da raiz. E o 5, por ele não ter um par multiplicando ele,
ele simplesmente continua na raiz e esse vai ser o nosso resultado. Poxa, mas não tem nenhuma raiz bonitinha de 5. Gente, não tem nenhum número natural como resultado de raiz de 5, ok? A gente tem números decimais, mas nesse caso não convém para a gente realizar a raiz de 5, ok? A gente vai sempre terminar o nosso resultado assim. E isso é bem aceito em vestibular, em continhas da escola, exercícios e tudo mais. Vamos ver agora como faz a raiz de 24. É o mesmo processo. Você vai ter que decompor o 24 e vamos ver o que a gente vai achar. O 24 ele é par, então ele pode ser dividido por 2. 24 por 2 vai dar 12. 12 também é par, então a gente vai ter 12 divididos por 2 vai dar 6. 6 também é par, então a gente vai ter 2 aqui. 6 divididos por 2 vai dar 3. E 3 eu posso dividir por 3, que é um número primo. Em outras palavras, eu vou reescrever a minha raiz de 24 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Toda vez que você precisa encontrar a raiz de um número, você precisa de par de números iguais. Então, aqui eu tenho um par, e desses dois números sai apenas um deles para fora da raiz. Então, a gente vai ter raiz de 24 vai ser igual a 2. E quem não tem par é o 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6. Então, raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Vou até escrever aqui embaixo. A raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Ok? Então, a gente para por aqui. Essa conta também não tem raiz bonitinha para o 6, não tem número natural como resultado. E a gente encerra a aula de hoje finalizando como a gente faz raiz quadrada de qualquer número. E esses resultados que eu mostrei para vocês, eles são aceitos. Ok, gente? Vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!